Carlos, um bocadinho no sentido do que tem estado a acontecer nestas manhãs aqui no Passa Palavra. A ideia era que, paralelamente a muitas atividades de pais e filhos, onde se pudessem proporcionar muitas experiências de aprender juntos e criar um contexto de famílias para experimentar a relação com as expressões, era também criar um espaço de reflexão mais dedicado a adultos, onde pudéssemos falar sobre estes ofícios de narrar. E a narração serve tantos ofícios. Tivemos ontem o Gustavo Martim Garço e a Lídia Jorge, numa atividade moderada. Olha o Paulo Condessa, que nunca tem pressa. Senta-te à frente, Paulo. Ai, tão bom ver-te. Desculpem lá o coisa, mas eu preciso dar um abraço ao homem. Coisa boa. Senta-te. Pronto, ontem de manhã tivemos uma manhã deliciosa. Um bocadinho mais Obrigada. Claudinha, tu não queres ficar sentada aqui ao lado da Rosário e seres tu a moderadora da mesa? Pode ser, porque a gente vai deixá-la falar e falar e falar e portanto ficou assunto arrumado, não é? Pronto, só para vos dar o enquadramento. Ontem tivemos o Gustavo Martim Garço e a Lídia Jorge. Foi uma manhã absolutamente deliciosa e toda a manhã vai estar disponível no site do Passa a Palavra, portanto quem não pôde estar pode assistir àquela conversa cúmplice que aconteceu e que foi um bálsamo para tanta gente que aqui passou pela manhã. E hoje a coisa continuou. Ontem à tarde o António Fontinha, o Kiko Cadaval e o Paulo Correia deram-nos o privilégio de partilhar connosco algumas reflexões sobre este universo dos ofícios do narrar. E hoje continuamos de manhã com o Fernando Alves e com o Carlos Garcia Domingo. É pá, um encanto, vocês não sabem o que perderam. Eu sei. Não é? E a tarde promete, e queremos muito agradecer a organização deste Passa Palavra à Rosário se ter disponibilizado, porque também fazia sentido para todos aqueles que pensaram este encontro a presença de alguém que pudesse falar do narrar de outro ponto de vista. E depois de pensarmos e pensarmos, não havia ninguém como a Rosário, senão ela, para ser a convidada. E vou deixar a Cláudia a fazer as honras, pedir-vos desculpa de eu de vez em quando entrar e sair. Não é falta de respeito pelos presentes, é mesmo aflição. E vou calar-me e passo a palavra. Está bem? Então, obrigada por estarem cá conosco e obrigada, Rosário, por aceitar esse convite. Para nós é uma alegria imensa que o Rosário esteja cá a falar sobre uma coisa que para nós narradores é muito importante. Porque nós vivemos da fala, mas vivemos muito também da escuta. E a Rosário é uma estudiosa, é uma psicanalista já com experiência de muitos anos. Pertence à AP, Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia, tem um percurso psicanalítico reconhecido, é uma grande conversadora e uma grande faladora, mas também uma grande escutadora. Tem se debruçado muito sobre Winnicott e está a fazer agora doutoramento em filosofia na Universidade de Évora. Portanto, é um trabalho que nós temos acompanhado ao longo do tempo e que admiramos e respeitamos muito. Portanto, estamos muito contentes que estejas cá conosco, para nos dar essa fala analítica, o que é a fala analítica, a escuta analítica, mas também para falar do seu percurso enquanto uma oficiante da palavra. Essa rúbrica do festival, os ofícios da palavra, tem trazido pessoas com os diferentes usos da palavra e os diferentes trabalhos à volta da palavra. A psicanálise jamais poderia ficar fora, assim como tu. Obrigada. Obrigada. Mostra só o teu livro, na verdade, escrevi um livro que se chama exatamente O Percurso de uma Psicanalista. Pronto. Coisas do editor. E, portanto, que já está esgotado, vamos esperar pela segunda edição. É um belíssimo livro. Quem é a edição? Quem é? É de Coisas de Ler. Coisas de ler? Em princípio, setembro, outubro, eles vão fazer a segunda edição. Yeah. Então, passo a palavra. Obrigada, Cláudia. Já agora,
Uma salva de palmas para ela. Começar por agradecer à Cláudia todo este reconhecimento, que eu não sei bem se mereço, mas vou tentar pelo menos não. Enfim, quero agradecer mesmo muito a amizade dela, o reconhecimento, tudo isso. Eu confesso que eu não sabia muito bem o que fazer para este encontro, porque eu, por um lado, não sabia quem era o tipo de pessoas que vinham ouvir e dialogar, não é? Porque eu espero que seja um encontro participativo e queria desde já fazer o apelo para me poderem interromper sempre que queiram, com algum tipo de dúvida que surja, uma questão que queiram colocar, alguma coisa, um ponto a mais que queiram acrescentar. Gostava que isto pudesse ser uma comunicação verdadeiramente, no verdadeiro sentido do termo, não é? Portanto, de pôr em comum qualquer coisa que vos surja, enfim. De qualquer forma, eu preparei aqui qualquer coisa que inevitavelmente tem a ver com também o percurso da escuta em psicanálise. Eu não sei se o que eu vou dizer para algumas pessoas tem algum sentido ou não, vocês desculpem, mas eu vou fazer um pequeno apanhado da história da escuta em psicanálise e é por isso que eu peço que sempre que não seja claro, sobretudo para quem não é do ofício, que possam interromper, que acho que fica mais claro do que... Bom, enfim, também podem pôr perguntas no fim, mas estão completamente à vontade, está bem? Eu gostaria de começar por um termo alemão que eu não sei dizer, que é Nestraublisch, não sei dizer, bom, mas que é qualquer coisa que, no entender dos pensadores da história da psicanálise, é qualquer coisa de onde partem duas grandes histórias, duas grandes correntes psicanalíticas, digamos assim, nomeadamente a escola francesa e a escola inglesa. E porquê é que eu estou a tomar estas duas correntes? Porque eu penso que a forma como se ouve e como se diz é diferente em função, não é melhor nem é pior, mas é diferente em função dos referenciais teóricos que cada autor de cada corrente utiliza. Para vos dar ideia das diferenças entre estes dois tipos de escola, eu gostaria de começar por uma citação, que é uma citação de João Gondar, é um psicanalista brasileiro, que precisamente faz esta diferença entre a escola francesa e a escola inglesa. Na escola francesa, este termo que eu não sei dizer, que é um Nestraublisch, é traduzido por après coup, ou seja, a posteriori, e na escola inglesa é traduzido por deprecation, ação retardada. E isto vai dar formas diferentes de pensar a psicanálise, a escuta, etc. Bom, então passando à citação, vou passar a citar. A escolha destes termos é fruto de ideias muito distintas sobre a temporalidade. A escola inglesa defende a ideia de uma temporalidade processual contínua, expressando-se num desenvolvimento progressivo. Subjaz a ideia de retardamento, de demora, de espera. É claro que há divergências, meandros distintos entre alguns analistas ingleses, mas parece ser possível marcar com duas palavras o solo temporal a partir do qual são construídas as noções de tempo desta escola. E estas duas palavras são processo e continuidade. Pelo contrário, continua Gondar, a ideia de continuidade ou temporalidade processual é descartada na tradução francesa. O termo après coup sugere golpe, ruptura, descontinuidade. Os franceses não valorizam a ideia de etapas sucessivas do desenvolvimento, mas sim o modo como são subitamente reorganizadas de maneira retrospectiva as posições subjetivas. Se os ingleses defendem a ideia de uma temporalidade processual, isto é, de uma permanente mudança no tempo, os franceses privilegiam os momentos críticos, as cristalizações capazes de reordenar num varrido todas as contingências anteriores. Neste caso, o tempo constitui-se a partir de uma série de rupturas. A realidade temporal não é dada pela duração, mas pelo instante, ou seja, o tempo é fundamentalmente descontínuo. Trata-se de uma visão estrutural do tempo. O que estabelece diferenças, isto é, o que distingue o antes e o depois, são instantes de subjetivação. Um sujeito emerge num átimo, num instante, podendo de seguida desaparecer. Assim, a ênfase não é dada à espera, mas ao que se dá de súbito. Num instante privilegiado, podemos marcar com duas palavras esta concepção de tempo.
E as duas palavras são instante e descontinuidade. Esta foi a citação. Vou passar agora às reflexões que eu fui fazendo a partir desta ideia. Então, estes dois grandes grupos de autores encabeçam duas formas diferentes de pensar a psicanálise, o ser humano e a sua escuta. E dentro destes dois grupos, destes dois grandes grupos de autores, nós temos, enfim, como vamos dizer assim, líderes, vamos dizer, ou que se colocaram, digamos, de uma forma muito clara numa escola e noutra, nós temos Lacan e Winnicott. Lacan na linha de Freud, portanto, na linha do movimento freudiano, na escola francesa, e Winnicott na linha das dissonâncias introduzidas por Ferenczi e, portanto, depois de toda a escola inglesa. Bom, mas comecemos pelo início. Wallace, Christopher Wallace, no seu livro, traduzido em português como Um Momento Freudiano, descreve a atenção flutuante como o primeiro momento da escuta analítica. Neste primeiro momento freudiano, poderíamos dizer, de acordo com Luís Cláudio Figueiredo, um psicanalista brasileiro, que a posição ética, não mais abandonada na psicanálise, coincide com a técnica analítica. Ao longo da história da psicanálise vamos vendo que, apesar da ética se manter, vai variando a técnica nomeadamente a técnica de escuta, em função dos problemas apresentados. Este primeiro momento, poderíamos dizer, um primeiro momento freudiano, de comunhão absoluta entre a ética e a técnica, pressupõe a disposição do analista em participar com o seu inconsciente do encontro com o inconsciente do paciente. Ou seja, não basta escutar, é preciso escutar com o seu próprio inconsciente. E esta escuta pressupõe a interpretação de uma comunicação cifrada, fragmentada e ou camuflada. No capítulo 7 da interpretação dos sonhos, Freud deixa claro que os desejos infantis recalcados não retornam de forma óbvia e esclarecida, o que implica uma atenção ao não dito, à ausência, ao aparente, ao irrelevante, ao inesperado, ao repetitivo, etc. Freud propõe a atenção flutuante como meio de acompanhar as trilhas associativas do paciente, isto é, a atenção flutuante é complementar à associação livre, e a associação livre apresenta uma suposta continuidade que cabe ao analista romper, permitindo que o que é inconsciente se torne consciente e que, como diria Freud, onde estiver o id, possa passar a estar o ego. Mas esta unidade perfeita entre a ética e a técnica rompe-se ainda, no meu ponto de vista, no interior do pensamento de Freud. Nomeadamente em 1914, por altura do seu artigo Escutar, Repetir e Elaborar, quando a problemática das resistências começa a ganhar vulto na prática e na teoria psicanalítica. No início, Freud pensa as resistências como resistências do eu, ligadas ao próprio recalcamento. Mas ao longo dos anos, principalmente a partir de 1920 e 1923, Freud descobre outras fontes de resistência e constata com outras dimensões do inconsciente. Em 1923, no capítulo 2 do Eu e o Id, refere claramente que a investigação patológica orientou demasiadamente a nossa atenção na direção do recalcado e acrescenta: gostaríamos de averiguar mais acerca do eu, já que sabemos que ele pode ser inconsciente no genuíno sentido do termo. Isto mostra que a escuta analítica não pode ser apenas, e já em Freud, a escuta do inconsciente recalcado. Portanto, esta escuta do inconsciente recalcado, que tinha formado aquela unidade perfeita entre a atenção flutuante como ética e a atenção flutuante como técnica, mostra-se insuficiente, e a questão que se coloca agora é como escutar estas outras dimensões do inconsciente, do eu, mas também do id e do super-eu. Esta dimensão de escuta das defesas vai ficar ainda mais clara a partir de Ana Freud. No capítulo técnico sobre a escuta analítica, a partir da segunda tópica, ela diz: temos que escutar o eu, o isso, ou o id, e o super-eu. Não podemos distinguir a nossa escuta, não podemos restringir a nossa escuta ao inconsciente recalcado. Isto é ainda Ana Freud, a citação de Ana Freud. E Freud retoma esta proposta citando a filha e corroborando que a escuta precisa de se estender a todas estas dimensões. Na mesma linha, já em 1919, surge o texto de Karl Abraham,
onde ele refere que pacientes muito narcisistas não têm acesso ao inconsciente recalcado enquanto as suas resistências não forem escutadas. Também Ferenczi e, de outro modo, Miriam Reis, como mais tarde Balint e uma série de outros autores, começam a preocupar-se com a escuta destes sistemas defensivos. Em 1925, num texto autobiográfico, Freud distingue claramente os diferentes graus de resistência, dizendo que há resistências brandas, face às quais só é preciso ter paciência e esperar, e há resistências muito empedernidas, que é preciso enfrentar, sendo que algumas são mesmo intransponíveis. Este tipo de escuta dos sistemas defensivos configura um segundo momento na escuta na história da psicanálise, ainda no interior do movimento freudiano, e marca a passagem da escuta de elementos, portanto, diríamos uma escuta molecular, para uma escuta gestáltica, ou molar, se quiserem, que capta modos de funcionamento e que privilegia o todo. Esta é a dimensão de escuta sempre presente no processo analítico. Ouvimos fragmentos e captamos totalidades. Esta proposta de Ana Freud e depois do próprio Freud, que é ouvir tudo, é ampliada por Melanie Klein. Em 1955, quando ela faz a recapitulação da sua trajetória com o artigo intitulado A Técnica do Brincar, fica muito claro que desde o começo ela ouvia mecanismos de defesa, angústias, relações de objeto, bem como a articulação entre todos estes fatores. O momento kleiniano de escuta, diríamos assim, vai ser consolidado na década de 30, quando Klein propõe a noção de posição. A partir de Klein, sejamos ou não kleinianos, todos nós passamos a ouvir posições. Isto não exclui a escuta das trilhas associativas, pelo contrário, é sabido que o brincar em Klein era o equivalente da associação, na criança da associação livre do adulto. O momento kleiniano é um momento de escuta complexa, que tem em conta a trilha associativa, mas também as modulações subtis e drásticas da afetividade, dos impulsos e das defesas presentes nas relações de objeto, em Klein sempre internas. Na década de 40, Melanie Klein amplia ainda mais a complexidade da escuta, introduzindo o conceito de identificação projetiva. A identificação projetiva é, no fundo, uma fantasia que medeia ao contacto do sujeito com a realidade e que tem influência na própria realidade, pois o outro a que ela é sujeito, o analista ou um outro objeto de relação, é induzido a responder a partir dela. No texto sobre identificação projetiva, Ogden diz que a identificação projetiva deve ser escutada na contratransferência. O conceito de contratransferência já estudado por Paula Hyman a partir da década de 50. Rosário, já que podemos interromper, Pode. era muito fixe se fizesse um pequeno resumo desses dois termos, contratransferência e identificação projetiva. Ok, posso fazer, mas eu ia dizer mais à frente, mas posso fazer. A contratransferência é, dito assim de uma forma, vou tentar ser simples, não é? Arranque pela transferência. É como? Arranque pela transferência. Porque a contratransferência é a resposta à transferência. Sim. O que é A transferência é algo que é vivido no processo analítico, tendo o analista como instrumento, vamos dizer assim, não é? Mas é algo que é vivido com o analista, mas não é, digamos assim, originalmente, a questão não é com o analista. A questão é com figuras de relação que são chamadas figuras primordiais ou primeiras de relação, que são normalmente os pais, não é? E, enfim, falar sobre a contratransferência seria uma outra conferência, porque há toda uma história da transferência e da contratransferência que não é possível estar a detalhar aqui, mas, enfim, só para ficar claro, em Freud o que se transferia era fundamentalmente questões ligadas ao Édipo, não é? Às questões edipianas. Depois, mais para a frente, vários autores vão trazer outras questões, nomeadamente quando se está a falar na história da psicanálise, se está a referenciar ao pensamento de Klein, já estamos a falar em etapas, digamos assim, muito anteriores ao Édipo, não é? E, portanto, já estamos a falar de questões transferenciais e contratransferenciais anteriores ao Édipo freudiano.
Embora Klein também tenha um chamado Édipo precoce, mas isso eu não posso estar a explicar aqui. Eu só estava a fazer essa intervenção porque estou a partir do princípio que a maioria das pessoas aqui não são psicólogos. Mas eu não sei se fui claro. São sobretudo contadores de histórias e é especialmente interessante o fenómeno da transferência no sentido em que quando nós estamos a contar e quando estamos a ouvir contos, nós sabemos que as pessoas e os meninos, quando estão a ouvir os personagens dos contos, estão dentro de si a lembrar-se de coisas que elas viveram ou que viveram noutro contexto e que naquele momento estão a tornar reais através daqueles símbolos, não é? Certo. E a contra-transferência, através do mecanismo, a transferência e a contra-transferência, através do mecanismo da terapia, tem digamos, uma realidade semelhante, que é a pessoa tem coisas vividas com outras pessoas que naquele momento julga que dizem respeito à sua relação com o terapeuta, não é? E depois a própria contra-transferência, então, e agora era isso que eu queria explicar. Não, obrigada eu, porque ficou muito melhor explicado assim, não é? Mas é isso mesmo, é exatamente isso. Portanto, é algo que é posto em cena no processo analítico, no decorrer do processo analítico, mas que não tem originalmente a ver com a figura do analista. É apenas revivido. O analista é um instrumento, vamos dizer assim. Isto é um bocadinho discutível também. Porque, pronto, há coisas que têm a ver com o analista também, não é? Mas, seja como for, se estamos a falar de transferência, estamos a falar de algo que é transferido para o analista. Portanto, claro que isto nada disto é puro. Não é? Isso é transferência, não é? Transferência. E a contra-transferência. A contra-transferência é a resposta do analista àquilo que é transferido para ele. E é uma coisa, por definição, sempre inconsciente e, portanto, tal como a transferência também é inconsciente, e, portanto, o analista responde sem ter consciência disso. Como é que o analista tem consciência disso? Porque dá conta de fenómenos. Fenómenos, não é? Ou está demasiado cansado, que não é habitual, por exemplo, não é? Ficou demasiado cansado numa sessão, não é habitual, ou irritado, intenso, ou entusiasmado, seja o que for, não é? Portanto, são digamos assim, apontamentos emocionais, não é? Que dão conta de que algo ocorreu ali que não tem a ver com as dinâmicas, enfim, do próprio analista, não é? Tem a ver com algo que, digamos, foi vivido naquela situação porque foi uma resposta a algo que foi transferido. Não sei se isto é claro. Ficou claro? A identificação projetiva é outra coisa. A identificação projetiva é outra coisa. É colocar dentro do analista algo que também não é do analista, não é? Mas que corresponde, vamos dizer assim, corresponde a alguma coisa que é paralisante. Ou seja, é como se fosse um objeto estranho que é colocado dentro do analista, vamos pôr assim as coisas, não é? E que faz com que o analista fique bloqueado, incapaz, e que é algo que não é claramente do analista, ou seja, é algo que se passou claramente naquela sessão, a pessoa ficou sem capacidade analítica naquela sessão. Isso é que é a identificação projetiva. É um bocadinho diferente da transferência e da contra. Podemos dizer que é um fenómeno transferencial na mesma, mas é um fenómeno transferencial específico. Mas eu agora por acaso cheguei a olhar porque eu pensava que a identificação projetiva era outra coisa, mas quando diz os termos identificação, portanto há uma identificação projetiva, quer dizer que a pessoa está a projetar noutro lugar, uma coisa que está num lugar e que está a projetar noutro, então isso refere-se ao paciente ou ao... Aos dois, mas é o paciente que projeta. E só conta, digamos, a pessoa identifica-se através de uma projeção que faz, mas só se dá esse nome quando a coisa é muito forte e paralisante, é isso? Sim. Quando corresponde, já ia dizer à frente, porque eu vou falar a quem se vai debruçar sobre este tema é Wilfred Bion, é ele que vai falar sobre. E o que ele diz é que estes objetos são objetos bizarros, que são colocados, vamos dizer, no interior do analista. A projeção é uma coisa evacuativa, é uma coisa de momento e depois é evacuado. A identificação projetiva é diferente. Há uma identificação com aquilo e depois até na própria relação, não é? E aquilo fica ali... A projeção nós projetamos todos e também há a identificação. É quase como se um fosse ao nível do estar e outro ao nível do ser. Sim. Posso dizer isso, porque a projeção todos fazemos, não é? Sim. É normal uma relação. E é para evacuar. Sim. É? A identificação projetiva, há uma identificação àquilo, por exemplo, projeta-se, há uma identificação àquilo, mas aquilo fica dentro do outro. Não é? A gente tenta. Fica dentro do outro. Mas aquilo é nosso, aquilo Aquilo quem é o autor da identificação projetiva coloca algo dentro do outro.
para se ver livre disso, desse objeto bizarro. Depois aquilo na relação vai-se continua. Sim. Continua, não é? Vai acontecer depois, no ponto de vista de. Eu não sou uma bioniana, mas pronto. Mas do ponto de vista de Bion, o que vai acontecer depois é que é a responsabilidade do analista depois trabalhar esse objeto bizarro de tal forma que o possa devolver ao paciente de uma forma que não é bizarra e que o paciente possa ter a oportunidade de integrar aquilo que estava dissociado. Não é? Por isso é que é o fenómeno. Há uma frase muito gira que os miúdos dizem e que também é um ditado que fala sobre isso, que é o quem diz é quem é. Sim. E é quando se aponta para alguém, diz que quando se aponta para alguém, estão sempre 3 vezes a apontar para nós. Né? Quando a pessoa acusa alguém, é como se estivesse a querer livrar de uma coisa que está a ver cá dentro e está a tentar mandá-la para fora, porque é isso. Exatamente. E o que é engraçado nesses processos, transferência, contra-transferência, as identificações projetivas, é que são coisas que não dizem respeito ao âmbito da psicanálise, dizem respeito a nós no cotidiano, né? E aos narradores, que nós trabalhamos com contar e com a escuta, damos conta disso claramente, né? De que maneira estamos constantemente a transferir, a contra-transferir, a projetar, a receber essas projeções e de que maneira o que nós fazemos sem nos darmos conta de estarmos a fazer, por exemplo, numa sessão de contas. Né? E por isso achei muito interessante que tu tenhas levantado essas questões, Paulo, para ficar mais claro, porque esses processos que a Rosário está a falar, que acontecem no âmbito de uma relação analítica, num consultório, acontecem também, não só no nosso cotidiano, mas no nosso próprio ofício de contadores, no nosso ofício de contar, cada sessão, né? Nesse encontro de, como a gente diz, encontro de inconscientes entre quem fala e quem escuta. Bom, mas fizeram bem interromperam sempre. Eu acho que posso passar aqui umas folhas, porque acho que já falámos, não é? Bom, só para dizer então que este momento que podemos identificar como o quarto momento na escuta analítica, um momento bioniano, é caracterizado pela ideia da escuta no sonho. O que é isto da escuta no sonho? É isto mesmo, é poder, o Bion fala na capacidade de reverie, não é? Que é poder ouvir o objeto bizarro transformando-o em sonho, ou seja, transformar o pesadelo em sonho, vamos dizer assim, não é? E poder devolver isso ao paciente de maneira que ele, como disse há bocado, possa fazer uma integração daquilo que estava dissociado. Portanto, Bion repõe desta forma, esqueci-me de dizer aqui uma coisa importante, que para que a escuta seja no sonho, seja uma escuta na reverie, para que isto seja possível, é preciso, do ponto de vista bioniano, retomar a atenção flutuante como técnica. E para isso é preciso que a mente do analista opere desapegadamente de crenças, expectativas, desejos e memórias. Bion repõe a unidade perfeita, proposta no primeiro momento freudiano, entre a ética e a técnica, não é? Portanto, com Bion, a ética e a técnica voltam a coincidir. Além disso, introduz a noção de facto selecionado. O que é o facto selecionado? É isso mesmo, é um facto que aparece na sessão de análise que é selecionado e que, digamos assim, reorganiza a sessão toda, não é? Portanto, digamos que ele, com esta noção de facto selecionado, ele articula também uma coisa que não estava articulada até aqui, que é a escuta molar e a escuta molecular. Não é? O facto selecionado como digamos assim, o correspondente à escuta molar e depois toda a reorganização correspondente à escuta molecular. Portanto, com Bion, digamos assim, fecha-se um ciclo de escuta em psicanálise. E depois volta-se a abrir um ciclo de escuta com Winnicott. E, mais tarde, com Kohut. Kohut é penso que tem aspectos bastante de teoria muito ligadas, muito parecidas com a teoria winnicottiana. Bom, mas em qualquer dos casos, quer em Winnicott, quer em Kohut, o que se passa a escutar são necessidades do eu ligadas a um processo de desenvolvimento do narcisismo, ou, se quiserem,
um processo de desenvolvimento do amadurecimento humano. Coach chamava-lhe narcisismo, Winnicott chama-lhe amadurecimento humano. É a mesma coisa. A constituição do narcisismo, ou na linguagem winnicottiana do amadurecimento humano, depende do atendimento destas necessidades primitivas. Em Winnicott, para que este amadurecimento se dê, ou seja, para que o narcisismo se constitua, é necessário que se facilite o sentimento de ser e que se assegure a continuidade de ser. Então, isso seja importante também pararmos aqui um pouco, não é? Porque a ideia de que parte de Winnicott é que o ser humano não nasce humano, ou seja, ele não nasce com sentimento de ser, menos ainda com sentimento de continuidade de ser. E sem ser e sem se continuar a ser, não há sentido possível. Ou seja, o sentido pessoal, ele só pode vir deste sentimento de se ser alguma coisa e de se continuar a ser alguma coisa. Sem isto não há vida humana, vamos dizer assim. Não sei se estou a ser clara. Sim, mas agora podia comentar melhor, porque no vulgo, não é? No dia-a-dia e mesmo nas histórias, quando nós ouvimos a palavra narcisismo, normalmente é sempre com uma conotação negativa da pessoa estar fechada, digamos, no seu ego. E aqui, do ponto de vista que está a ser dito, é como uma etapa fundamental do desenvolvimento humano. É a base. Todos nós... Portanto, há nuances entre esse termo técnico e aquilo que é percepção com essa palavra. Não, porquê? Porque o que acontece é que quando há uma falha no narcisismo, a pessoa fica narcísica, não é? Portanto, dá esse fechamento, essa coisa, não é? Que está a falar. Portanto, a base de todos nós é o narcisismo, não é? Todos nós somos seres narcísicos, não é? Portanto, quando isso falha, não é? Isso significa que são necessidades muito primitivas, não é? De constituição do ser humano que falharam. E falharam por falhas objetais, por falhas ambientais, digamos assim, não é? Portanto, a escuta analítica destas falhas, vamos dizer, emudecidas, não é? Porque elas não chegaram a virar a palavra, e era isso que eu ia agora a seguir falar, não é? Portanto, são falhas que não são traduzíveis em palavras. Mas eu tenho aqui uma coisa engraçada que talvez possa... Eu acho que a gente pode passar... Mas, por exemplo, os contos podem fazer isso, não é? Quando trazem esses temas ao de cima, a pessoa que está a ouvir o conto pode reconhecer, ainda que não em palavras, aquela dinâmica que está posta na história. Sim. E isso, de alguma maneira, funciona quase como ele está a se ver ao espelho, não é? Portanto, a constituir-se, sentir-se reconhecido. Por exemplo, eu lembro-me pessoalmente de determinadas histórias, e algumas delas já adulto, eu estar a ver aquilo a acontecer e de repente eu sentir-me empoderado porque me senti reconhecido. Sim. E disse, isto que é meu está ali. Sim, sem dúvida nenhuma. Claro que se falarmos no processo analítico temos que ir um pouco mais além disso, não é? Mas sim, essa é a base da escuta. Podemos dizer assim que há palavras que escutam e há palavras que silenciam, se pudermos pôr as coisas desta forma, não é? E as palavras que escutam são as palavras que se identificam com o outro, que reconhecem o outro, não é? Essas palavras escutam, essas palavras são as palavras que integram, que promovem a integração, não é? E depois há as palavras que silenciam, que são aquelas que só querem ser escutadas, não é? E que não têm em conta o outro, não é? Portanto, nesse sentido, claro que um conto pode ir ao encontro, não é? Mas aí a diferença é que o contador, ele não está a ir ao encontro daquela pessoa específica, é a pessoa que se encontra com o conto, não é? Enquanto que na psicanálise é diferente, é o analista que vai ao encontro da pessoa. Não é o analisando, enfim, espera-se, não é? Que procura o analista. Também procura de alguma forma, mas é o analista que vai ao encontro. É o analista que conta um conto específico para aquela pessoa. Não é outro qualquer, é um conto pessoal. E é muitas vezes um conto ainda sem palavras, não é? Quando se trata destas necessidades muito primitivas, são ainda contos sem palavras, não é? Só se podem constituir contos com palavras quando já existe esta linha de continuidade. Este sentimento de ser e esta continuidade de ser está adquirida. Então aí sim, aí a escola francesa faz sentido, tudo quanto é ruptura, tudo quanto é... Aí sim, mas antes disso não. Antes disso, no meu ponto de vista pelo menos, passo a arrogância, mas... Antes disso, penso que temos que trabalhar a continuidade, o previsível, não é? Quer dizer, o familiar, o esperado, não é? Porque só do esperado, do familiar e do previsível é que o paciente pode emergir num gesto
e num gesto disruptivo, normalmente. Mas tem que ser do paciente, não é do analista, do meu ponto de vista. O analista não tem nada que ter gesto nenhum. Às vezes tem, mas não tem nada que ter. Quem tem que ter é o paciente, não é? Portanto, o analista tem que sustentar que o paciente possa emergir num gesto. Que pode ser uma palavra, pode ser outra coisa qualquer. Isso quando se está, em termos, por exemplo, do que se conta, né, nas várias idades, nos vários tempos da criança até o adulto, fica muito claro, né? Porque, por exemplo, se a gente for ver o que são os contos para os mais pequenos, são contos que dão essa ideia, por um lado, muito estruturantes e, por outro lado, de uma coisa que continua e se repete. Os contos para nós pequeninos, muitas vezes são contos de repetição, são contos que voltam para trás e retomam o caminho todo até à frente. Para quem conta história, isso fica muito claro. E até que se possa introduzir, por exemplo, um momento de ruptura, quando são aquelas histórias assim, que viram as histórias de cabeça para baixo, que fez muito bom nisso. Há um tempo para fazer isso, porque se é feito antes daquilo que foi feito antes, está bem estruturado, para a criança não faz sentido nenhum. E não só não faz sentido nenhum, como pode ser bastante desorganizador, né? Muitos de nós vemos contadores que às vezes contam qualquer coisa, por exemplo, brincar com a história da Capuchinho Vermelho, dar a volta à história da Capuchinho Vermelho. Se não é feito quando a história da Capuchinho Vermelho era própria, já está muito sediada na criança, o que vai gerar é raiva, indignação ou uma perplexidade, uma falta de sentido com a qual a criança não é capaz de lidar, né? Portanto, toda essa questão da escuta de cada etapa e da fala dirigida a cada etapa faz todo sentido para quem conta e para quem ouve também. Aliás, nesses pequeninos, nessas idades que estás a dizer, mesmo quando se acaba, eles muitas vezes pedem para repetir. Sempre. E quando se introduzem alterações, e os pais sabem isso, não é? Não querem. Eles não querem, eles dizem não é assim, é assado. E aquelas coisas é assim também. Com os cabelos na análise também é assim. Tem tudo a ver com as nossas histórias. Tudo a ver com com as nossas histórias. Com as nossas Exato. Também é preciso repetir. Também é preciso tempo. Tem o processo. Do próprio setting analítico, né? Que por si só é uma constância. Né? E não é à toa como as histórias sabem, né? Quer dizer, as histórias que abrem com uma mesma fórmula de abertura, as histórias que têm as suas fórmulas de fecho, tudo isso tem que ver com processos que estão aqui sendo falados pela Rosário, mas sequer damos conta disso. Mas tudo isso está ali, numa sabedoria que vem da noite dos tempos e que se a gente começar a ligar uma coisa com a outra, é fantástico. Porque a questão é essa mesmo, vamos dizer, a brincadeira entre aspas, não é? Entre o conhecido e o disruptivo, não é? A questão é que em análise só é possível introduzir o disruptivo a partir do paciente e não a partir do analista. Do meu ponto de vista, volto a dizer, estou a dizer assim umas afirmações muito, mas é do meu ponto de vista, não é? Portanto, o analista cabe-lhe sustentar a familiaridade, o analista cabe-lhe não ter gesto. Enfim, algum gesto tem que ter, mas deixar espaço, sobretudo, para que o gesto possa acontecer do lado do paciente. O analista tem que se apagar um pouco. Isto é um desafio, nomeadamente. Podemos afirmar que no processo analítico a palavra é sempre do analisante. Sim, a palavra e o gesto. A palavra e o gesto. Porque às vezes não é palavra, às vezes é o gesto. Sim, é a se forma for dizer aquilo que toma forma, em termos de palavra ou de gesto, deverá sempre pertencer ao analisante e nunca ao analista. Exatamente. O processo o que é diferente no ponto do narrar, porque a palavra é sempre do narrador. Sim. E parte a quem ouve organizar de forma interna a palavra que é ouvida. O que eu diria é que o contador de histórias em análise é o paciente, não somos nós. Por isso é que vos falei, por isso é que eu, quando a Cláudia me convidou para vir aqui dizer qualquer coisa, eu pensei logo na escuta. Porque não somos nós os contadores, não é? Nós somos os ouvintes. Exato. Nós escutamos. Os contadores são os nossos pacientes, não é? Os poetas são eles, não é? Exato. Não somos nós. E, portanto, nesse sentido, a nós cabe-nos o trabalho de bastidor, não é? O trabalho de garantir que o cenário
se mantenha, não é? Que haja, enfim, que as coisas possam acontecer. Porque não é o nosso papel, não somos nós os artistas. Nós temos que garantir que o paciente possa ter, enfim, contar a sua história das várias maneiras possíveis. Não é? Aliás, para mim, pronto, eu não teria psicologia nisso, mas fui lendo, até porque várias pessoas me foram dando esses nomes que vocês falaram. O meu grande espanto foi quando eu vi o que é que o Carl Rogers tinha feito, quando começaram a vir milhares de pessoas da guerra e não havia possibilidade de formar psicólogos, o que é que se podia fazer, e ele fez esta coisa tão simples que é um bocado isso que vocês estão a dizer, que é pessoas para ouvirem e repetirem pela sua voz o que a outra pessoa disse. Sim. E a pessoa ao ouvir de fora, tipo, reorganizar a sua cabeça porque está a ouvir aquilo que ela tinha cá dentro, não tinha distância e ouviu cá fora. Sim. E é uma forma de contar histórias Sim. própria, mas com a ajuda, digamos que o Sim, escutador está a... E tem um outro, também tem um outro, do meu ponto de vista, outro efeito importante, que é o efeito testemunha. Há uma psicanalista que é Exato. Alice Miller, que falou nisso a propósito das crianças abusadas sexualmente, não é? E o que ela disse foi que o simples facto da criança ser escutada é meia cura, não é? Porque haver um testemunho, alguém, não só que a criança pôde falar, pôde obviamente confiar, não é? Mas alguém que testemunhou que aquilo aconteceu mesmo, não é? Que não deixa margem para dúvidas. Isso é meia cura, digamos assim, não é? Portanto, só isso já tem um efeito terapêutico, não é? Só o facto de escutar. Pois há outro aspecto também importante nesta dimensão de escuta. Quem fala nisto é um filósofo, que é o Russell. Ele fala nos estratos de percepção. O que ele diz é que existem diferentes estratos de percepção, portanto, nós podemos dizer que existem diferentes níveis de escuta, não é? E nós podemos pensar que quando o que estamos a ouvir é um conto emocional, nós temos que afinar as nossas emoções. Se é uma coisa sensorial, nós temos que afinar as nossas sensações. Se o que nos está a falar é o corpo, a gente tem que afinar o nosso corpo. Se aquilo que nos estão a falar, se alguém nos está a falar de experiência de não ter corpo, a gente tem que perceber o que é isso de não ter corpo, não é? Portanto, há todo um mundo, vamos dizer assim, não é? Que é necessário ter em consideração quando se escuta alguém, não é? São os diferentes níveis, diferentes estratos, não é? Que nos obrigam também a nós a estar sempre numa adaptação ativa à pessoa, não é? Vamos sempre de uns níveis para outros, não é? Portanto, nós podíamos dizer que este, vamos dizer, quinto nível de escuta com o Winnicott é a escuta do inaparente, do inaudível, não é? Das necessidades emudecidas, daquilo que não veio à palavra, não chegou a ouvir à palavra, não é? É evidente que todos estes níveis de escuta que falámos até aqui todos eles têm as suas limitações, não é? Não fôssemos nós seres humanos, não é? E este também tem. E a grande limitação deste nível de escuta é a própria análise do analista. Porquê? Porque o analista, se até aqui ele é um instrumento de trabalho, aqui é muito mais. Não é? Porque onde ele participa é nisso mesmo, não é tanto na presença, embora isso seja a presença do analista, é qualquer coisa que também é necessária, não é? Sobretudo em determinada altura do processo, é necessário que o paciente encontre alguém e não esteja só a falar com uma parede, não é? É necessário que o paciente encontre alguém. Mas ainda assim, o que é fundamental é que o analista possa mover-se dentro de si próprio para poder disponibilizar-se como instrumento. E isto implica um trabalho, enfim, diria primario. Eu achei muita piada a uma coisa que li num livro do Italo Calvino, que penso que vocês conhecem, que é As Cidades Invisíveis. Penso que vocês conhecem este livro dele, não é? Ele fala, sobretudo chamou-me a atenção a cidade de Leónia. E o que ele diz é: a cidade refaz a si própria cada dia que passa. Todas as manhãs a população acorda no meio de lençóis frescos, lava-se com sabonetes acabados de tirar da embalagem, veste roupas novinhas em folha, extrai do mais aperfeiçoado frigorífico frascos de latas intactos, ouvindo as últimas canções no último modelo do aparelho de rádio.
Nos passeios, embrulhados em rígidos sacos de plástico, os restos de Leónia de ontem esperam o carro do lixo. Não só tubos de pasta dentífica bem apertados, lâmpadas fundidas, jornais, contentores, restos de embalagem, mas também esquentadores, enciclopédias, pianos, serviços de porcelana, mais do que pelas coisas que dia a dia são fabricadas, vendidas, compradas, a opulência de Leónia mede-se pelas coisas que dia a dia se deitam fora, para dar lugar a coisas novas. Tal modo que há quem se interrogue se a verdadeira paixão de Leónia é realmente, como dizem, o gozar das coisas novas e diferentes, ou antes rejeitar e afastar de si e limpar-se numa espécie de constante impureza. A verdade é que os varredores são recebidos como anjos e a sua tarefa de remover os restos de existência de ontem está rodeada de um respeito silencioso, como um ritual que inspira a devoção, ou talvez porque uma vez deitados fora já ninguém quer tornar a pensar nessas coisas. Eu achei graça porque este pequeno excerto, além de ser uma boa metáfora da sociedade líquida do Zygmunt Bauman e da luta contra a condição humana da temporalidade, pois dá conta de uma impossibilidade de viver num tempo próprio e da aceitação da vida como ela é, Leónia é também, poderíamos dizer, a metáfora do trauma dilacerante, este que acabámos de falar, onde o fazer alienante camufla a falha no ser, a necessidade suspensa e a continuidade interrompida. Numa sociedade como esta, onde a felicidade é um paradoxo, já que ser feliz implica estar permanentemente infeliz, a ilusão da fugacidade do consumo mantém a alienação e a esperança. Esperança que, como sabem, é também sempre medo. É o outro lado da esperança, não é? É o medo, que não aconteça aquilo que se espera. E a esperança de encontrar o que se procura, ainda que não se saiba muito bem o que se procura. O problema é que habitar um tempo que nega a lentidão da duração é habitar um tempo que descorporifica, que não permite o encontro, o tempo dos afetos. Uma cidade sem memória é uma cidade sem raízes, onde se funciona sem se viver. É uma cidade sem alma, que se vê livre dos velhos, mas também onde não se pode ser jovem, posto que nada se pode demorar no que é. O contrário disto são as cidades que negam o novo e boicotam o futuro, num endeusamento e num passado vacilento e, diria, enjoativo. A metáfora de Leónia é, afinal, a metáfora dos tão necessitados que não sabem que necessitam. É a metáfora dos que obrigam à escuta para além das palavras, pois mesmo na pura nomeação, como, por exemplo, as águas de março de Tom Jobim, há sempre uma transformação, um transporte, uma transferência, uma metáfora impossível de se encontrar na desvitalização do ser pedra, evocando a metáfora heideggeriana, encontrada também em Paul Celan, no seu poema Confiança. Vejam, por exemplo, as águas de março do Tom Jobim e vejam se a própria nomeação, ela mesma, não nos leva ao transporte. Vejam, é pau, é pedra, é o fim do caminho, se quiserem podem cantar. É um resto de toco, é um pouco sozinho, é o caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é a parébola do campo, é nó da madeira, quem engá a candeira, é matita pereira, e por aí fora, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é pau, é pedra, é o fim do caminho, resto, toco, pouco, sozinho, caco, vidro, vida, ó, noite, morte, passo, anzol. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É ou não é? Transporta-nos ou não nas nossas próprias trilhas associativas. O que é que dizem? Bom, mas porquê que isto é assim? Porquê que isto é possível? Porquê que a linguagem fala, no dizer de Heidegger? É porque antes do discurso teve que haver experiência. Sem experiência não há discurso. Por isso, mesmo na nomeação, cada um de nós recolhe a sua própria trilha associativa, transportando-se e deixando-se transportar num espaço e num tempo, que é nosso, mas é também de todos. Esta é a ideia do desentranhar da poesia, no desvelamento entendido como um fazer, como um expressar, como um dar a ver, como por meio de imagens, analogias e metáforas, próxima da noção heideggeriana de verdade,
uma verdade anterior à representação, portanto, experiência, não é? Uma verdade realizada como pura apresentação do que é e do que se mostra como sendo, um desvelamento que é também rememoração e que não se encerra no que é dito, transcendendo, sugerindo, evocando, remetendo, irradiando, questionando, pondo em suspenso, atraindo, distando, transformando, transportando, metaforizando. Embora não façamos poesia, e os nossos pacientes nem sempre sejam poetas, mas às vezes são, não é difícil reconhecermos no nosso trabalho esta escuta poética que desemboca, por vezes, mas também nem sempre, numa interpretação. Esta interpretação, quando acontece, ela espera-se que não encerre o processo metaforizante, mas que, pelo contrário, dê novo impulso e novas direções, que se quer que não se desfaça enigmas, ambiguidades e insólitos, mas que os faça trabalhar, gerando novos paradoxos, que é o único lugar onde se pode sustentar a existência humana. Não é difícil associarmos a este tipo de escuta em análise a velha ideia freudiana do trabalho de análise agindo por via do levar, mais tirando do que pondo, esculpindo, a partir de grãos de verdade que lhe vêm ao encontro, constituindo assim o material de cada sessão e desenhando o processo ao longo do tempo. Tanto para o poeta como para o psicanalista, que opera num nível de escuta descrito na história da psicanálise até Bion, depois a partir de Bion a história é outra, não é? O mundo vai-se mostrando à medida que a escuta vai fazendo o seu trabalho, numa espécie de sonho que desvela deslocamentos, condensações e figurações, todas elas presentes também no dizer poético. É a escuta que se deixa atrair por fragmentos que remetem uns aos outros, formando imagens fulgurantes que rompem o manifesto e se entranham na revelação do novo. Captamos climas e atmosferas que nos conduzem a penumbras associativas e não temos nunca como saber, tal como na leitura poética, o que vai emergir como ponto de partida de compreensão e eventual interpretação. Não sabemos nunca qual é o detalhe esclarecedor, se é a palavra dita, repetida, evitada ou silenciada, trocada, disfarçada ou dissonante, ou se é apenas a tonalidade afetiva presente, o esquecimento, o engano. Mas se tudo isto é verdade até Bion, em que nos encontramos num nível de escuta que procura a ruptura do manifesto, reorganizando e reconfigurando numa nova leitura que leva em conta o desvelamento latente, o mesmo não se pode dizer quando o que está em causa é a escuta das necessidades mudas, dos sofrimentos onde falta a palavra. Aqui, a escuta obriga-nos a outros passos. Aqui, temos que nos dirigir à poesia contemporânea que vai para além do reprimido. É este o terreno de Leónia, do fazer que não cabe na experiência, do dizer vazio, sem interlocutor. Paul Celan é frequentemente apresentado como um poeta hermético, quase inacessível. No entanto, é ele mesmo que explica esta dificuldade numa carta que escreve a um amigo, em que diz: somente mãos verdadeiras escrevem poemas verdadeiros. Diz ele: não vejo diferença entre um aperto de mão e um poema. É com estas palavras que Lévinas, no seu ensaio sobre Celan, escuta a voz do poeta como entrada do mendigo namorada do ser, aludindo à definição de Heidegger, na Carta sobre o Humanismo, da linguagem como morada do ser, a mão estendida, o signo que ainda nada significa, a alegoria que não chegou a metáfora, o dizer sem ser dito, o gesto que procurou o encontro. É tudo isto que podemos também ver nos esgueirar sobre o mundo do recém-nascido. A necessidade que precisa do mundo sem saber, o gesto que precisa de se completar em experiência. Quando o que está em causa é este tipo de necessidade emudecida, porque não pôde chegar à palavra, então o caminho é a reconstituição e manutenção da continuidade, de onde mais tarde poderão então surgir gestos que abrem rupturas ampliadoras e já não mais fraturantes. Só o gesto completado permite a entrada na morada do ser. Diz Celan, o poema quer outro, precisa de um parceiro, ele procura-o, adequa-se a ele. Cada coisa, cada palavra é um poema que se dirige ao outro. São palavras de Paul Celan ao receber o prémio em 1960 e depois escritas num poema posteriormente publicado com o nome Meridiano. Para o sujeito destituir toda a transicionalidade, aqui um parêntese, transicionalidade é um conceito winnicottiano que
remete para a ideia de que existe um espaço que é um espaço potencial, vamos dizer assim, não é? Que não é nem interno nem externo. Eu vou dizer isto mais à frente, mas só para vocês seguirem o raciocínio. Que é um espaço onde acontece o ser humano, não é? Não é interno nem externo. É um espaço que é de todos, mas que é ao mesmo tempo individual, pessoal, não é? Mas para o sujeito que não chegou a constituir a transicionalidade ou que foi dela destituído, porque é preciso que se perceba que todas as aquisições humanas podem ser perdidas, assim os traumatismos, enfim, possam acontecer, não é? Portanto, para este sujeito destituído toda a transicionalidade, para o sujeito pedra, sem mundo e sem sentido, o trauma não se cura com palavras. Para ele, apenas o encontro com a mão estendida. Para ele, apenas o contacto saído do discurso em ruína, da palavra abortada ou assassinada, do emudecido, do inaudível. Para ele, só o encontro que se dá na resposta a um apelo onde faltam as palavras. Para ele, só o analista mais próximo de um parceiro de um squiggle game do que do intérprete. Para ele, só a mão estendida e acrescentada, não por via de levar, mas agora sim por via de porre. A escuta analítica contemporânea inclui todas estas dimensões e mesmo quando prevalece a necessidade do encontro, é fundamental que se sustentem também os outros canais para que o inesperado e o imprevisível possam acontecer vindos do paciente. Para que o encontro se dê, a adaptação da necessidade tem sempre que ser um processo ativo, em constante mudança, entre avanços e retrocessos, até que o mundo e as palavras o possam acolher. É preciso ouvir com os ouvidos, mas escutar com a alma. E ao escutar, no dizer que vem do latim, mesmo que os ouvidos não ouçam. Seja qual for o nível de escuta, ouvir o outro é sempre reconhecer. Sabemos todos nós, quem fala e quem escuta, somos muitas coisas e coisas diferentes em cada tempo. Não se trata apenas de identificação projetiva ou de contratransferência. Trata-se dos encontros com o mundo, sempre inéditos. Como lembra Spinoza, nem nós nem o mundo nunca somos os mesmos. Somos sempre outros a cada instante. Por isso, cada encontro nunca se deu, nem nunca se repetirá. A vida é uma sucessão ininterrupta de encontros inéditos, impermeáveis a qualquer tentativa de previsibilidade. Mas esta imprevisibilidade só pode ser suportada se assente na base previsível do cuidado primário. Sem a ilusão de que o mundo suporta o gesto, a fratura usurpa o lugar da criatividade e a vida não tem valor pelo que é. Nada se pode demorar no que é. Nada se sustenta no sentido pessoal. Tudo tem que ser constantemente renovado para se fugir à agonia impensável da angústia sem palavras. Quer ela venha em estado crónico ou irrompa num estrondoso colorido delirante. O inverso também é verdadeiro. A luta contra qualquer tipo de mudança perante a ameaça do desmoronamento. Por isso, a ruptura, um instante imprevisível, um insight, só podem ter efeito poético se irrompem do próprio, sustentados na segurança do conhecido, do contínuo, do previsível, do já vivido. Mesmo que tudo isto só possa ser vivido nessa tal terceira área de experiência, num espaço potencial que não é dentro nem é fora, nem realidade nem fantasia, sendo simultaneamente dentro e fora, eu não eu, conhecido e desconhecido. Quando o que se escuta, estou quase a acabar, quando o que se escuta não se inscreve neste domínio do humano, quando o ser é ainda pedra, ou quando de alguma forma se petrificou, então o descontínuo não pode surpreender a base de continuidade ainda não estabelecida. Aqui, a escuta só pode ser a escuta da oportunidade do encontro, a escuta que permanece na qualidade previsível e confiável e que vai para além do que se ouve. Esta escuta ouve as palavras inscritas no mundo, quer ele seja um mundo subjetivo, transicional ou objetivo. São termos winnicottianos também, portanto, subjetivo é quando tem a ver só com o mundo, não se pode dizer interno, porque não há ainda dentro nem fora, mas é um mundo que é vivido como apenas pessoal, vamos dizer assim. Transitivo é este mundo onde nós todos estamos agora aqui presente, não é? E objetivo é a realidade objetiva compartilhada. Bom, mas isto é verdade, quer as palavras representem coisas, como quer Carnap,
ou quando as palavras se inscrevem num jogo linguístico a desvendar, como queria Wittgenstein. Quer sejam destituídas de significado, como no falatório de Heidegger, quer sejam palavras-coisas numa reificação que escapa ao processo de simbolização, como no caso do sofrimento inominável a que se refere Winnicott. Seja como for, sem se perceber o contexto, não se percebe o que é dito e, claro, a escuta que se ouve é a escuta que compreende, apreendendo mais do que é dito. É a escuta que tem em conta a historicidade de quem fala, mas também que se sabe humilde. Já Kant dizia, só nos é possível entender os limites do nosso entendimento. Mas é também a escuta que não quer saber demais, pois leva em conta que, afinal, no fundo da nossa alma, todos nós somos silêncio. Obrigada. Às vezes a linguagem analítica pode ser bastante difícil, mas é importante quando a gente consegue fazer essa passagem do que é uma linguagem própria a esse ofício da psicanálise e aquilo tudo que no ofício da psicanálise diz muito ao ofício de quem conta. Se nós o escutarmos com ouvidos de ouvir, percebemos nitidamente que os processos que se passam numa sessão de análise, num gabinete, num consultório, passa-se também quando há um contador e quando há um ouvidor. É uma questão de olharmos com um pouco mais de profundidade. Às vezes é importante fazer isso, mesmo que custe um pouquinho após o almoço. Obrigada por estarem cá e obrigada mais uma vez. Obrigada por me terem ouvido. Eu peço desculpa, eu não sei se realmente fui bastante hermética ou não, mas de qualquer forma estou aberta a questões. Se quiserem colocar alguma questão que tenha ficado, agradeço.